Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você Física Todo Dia. No encontro de agora, nós vamos falar sobre beber suco por meio de um canudinho. Qual a física envolvida? Muitos de nós pensamos que nós fazemos o líquido subir porque estamos sugando o líquido. Não é verdade. A gente tem a ajuda da atmosfera para empurrar o líquido para cima. Se você se interessa nesse assunto, deixa já o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e deixa o sininho das notificações apertado para você receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Se você quiser aprender física comigo, acesse o meu site professordouglasgomes.com, que lá eu tenho um curso feito sob medida para você. Mas vamos, sem demora, tentar entender o que é que acontece para que o seu suco suba pelo canudinho. Vem comigo. Vamos observar agora este copo aqui, que está com uma porção de água ou de suco, fique à vontade para colocar umas gotinhas de limão para dar sabor aqui, e um canudo. O que acontece? Na hora que a gente coloca o canudo aqui, o nível de água fora e dentro do canudo é o mesmo. Por que que o nível é o mesmo? Porque tanto aqui do lado de fora como do lado de dentro do canudo, nós temos a atmosfera exercendo a pressão. Então, a pressão que nós vamos ter atuando bem aqui é a mesma pressão que atua aqui. Então, dois pontos que estão sujeitos à mesma pressão no líquido necessariamente estão numa mesma linha horizontal. Então, nós vamos chamar esta pressão aqui de pressão atmosférica P0. Eu gosto muito de dar este nome, P0. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a sugar o ar que está aqui no interior deste canudinho para fazer este líquido subir. Observe aqui que nós vamos começar a sucção do gás que está no interior do canudo. Veja que há pressão sendo feita do lado de fora e do lado de dentro do canudo, porque tem ar tanto fora quanto dentro. Agora, nós vamos sugar o ar e isso vai proporcionar a subida do líquido. Mas por que que isso vai acontecer? Aqui do lado de fora, a atmosfera está pressionando todos os pontos da superfície do líquido para baixo. E aqui dentro também existe uma pressão que este gás, este ar no interior do canudo está fazendo, mas nós estamos trabalhando nisso. A equação de Clapeyron dos gases perfeitos nos dizem que a pressão de um gás multiplicado pelo volume é igual à quantidade de matéria, aquela quantidade de mols de gás, vezes o R, que é uma constante universal, vezes a temperatura. Nós não vamos mexer na temperatura aqui. O que é que vai acontecer? À medida que nós vamos tirando partículas, este N aqui, ele vai diminuindo. E quando eu diminuo o N, vai diminuindo também a pressão. A redução da quantidade de matéria reduz a pressão aqui no interior. E é esta redução de pressão que proporciona a subida do líquido. Mas você fala, por quê? Existe um princípio chamado princípio de Pascal, que diz que a pressão aplicada a um ponto de um líquido é transmitida integralmente a todos os pontos e em todas as direções. Então, na hora que a atmosfera aplica esta pressão a este ponto do líquido, esta pressão que a atmosfera aplica ali é transmitida aqui ao longo da extensão do líquido para este ponto. Então, olhe que interessante, existe uma pressão aqui aplicada pela atmosfera. Você fala, Douglas, para cima? Exato, para cima. Em todas as direções a atmosfera é capaz de atuar. Ela atua aqui também, provocando acréscimo de pressão nas laterais. No fundo, ela vai provocar este acréscimo de pressão porque ela está atuando sobre um ponto do nosso líquido incompressível. E é isso que vai acontecer aqui. Vai existir uma diferença de pressão. A pressão que o nosso líquido vai exercer aqui, ó, dessa coluna, a pressão que esta coluna vai exercer aqui embaixo
equilibra esta pressão aqui, ó. Por isso esse pontinho vai ficar em equilíbrio, mas qual que é a pressão que o fluido do canudo exerce aqui? É a pressão do gás na nossa boca, esta pressão aqui em cima, mais o famoso DGH do teorema de Stevin. Veja que a pressão aqui embaixo é a pressão aqui em cima mais DGH. Passei o P1, que é a pressão aqui de cima, para o lado de cada equação. Depois, passei a densidade do líquido e a gravidade dividindo para o outro lado. Finalmente, encontrei que a altura que eu vou conseguir fazer o líquido subir é a diferença entre a pressão atmosférica P0 e a pressão lá em cima do nosso gás P1, isso daí dividido pela densidade do líquido e pela gravidade. A pressão P0 é a pressão que a atmosfera está exercendo. A pressão P1 que a gente tem aqui é a pressão do gás que está na nossa boca, que foi reduzida por conta da sucção. Logo, é a diferença entre a pressão de baixo e a pressão de cima que provoca a possibilidade de subida do líquido. Então, em outros termos, a gente fica reduzindo a pressão dentro da boca para que a atmosfera consiga fazer subir a nossa água, o nosso suco, aquilo que a gente estiver bebendo. Agora tem um lance interessante. No que eu não consigo mexer? Eu não consigo alterar a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uma característica do lugar onde você se encontra. Se estiver ao nível do mar, é algo em torno de 10 elevado a 5 pascals. Eu não consigo mexer na densidade do líquido, afinal, você vai ter o seu suco, a sua água, seu refrigerante, que tem uma propriedade característica que é a sua densidade. Você também não é capaz de mexer na gravidade, afinal, o campo gravitacional é criado pela Terra. Resta então a você para conseguir fazer o líquido subir, aumentar o valor de H, fazer o que com a pressão na sua boca? Reduzir esta pressão. E você talvez se pergunte, poxa, então será que existe algum limite que eu poderia conseguir para fazer esta água subir? Será que... Porque a menor pressão que eu consigo fazer seria 0, em tese. Se eu conseguisse zerar a pressão no interior da minha boca, quanto é que esta água iria subir? A seguir, eu vou te mostrar que isso você não consegue fazer. A vaporização da água não permite. Mas a gente vai estudar um pouco aqui o que dá para a gente conseguir fazer para subir esta água e, em tese, numa situação ideal, ver o máximo de altura que essa água conseguiria subir com você fazendo a sucção do ar que está dentro da sua boca. Vem comigo. Observe que eu coloquei que a pressão atmosférica ao nível do mar é 101.325 pascals. A pressão na boca mínima, suponha que a menor pressão que você consiga estabelecer na sua boca seja de 0 pascals. A densidade do líquido, suponhamos que seja água. Cuidado, a densidade da água no sistema internacional não é 1. No sistema internacional, a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Douglas, mas por que não é 1? Bom, é 1 quilograma por litro. Mas 1 metro cúbico, que é a unidade de volume no sistema internacional, tem 1.000 litros. Portanto, são 1.000 quilos para cada 1.000 litros. São 1.000 quilogramas para cada 1 metro cúbico. E a gravidade 9,81. A altura máxima, então, que você conseguiria, a partir daquele estudo que a gente fez, seria de 10,3 metros. Mas nós temos um caso que, em geral, os livros de física não comentam, que é o fato de que você tem uma dificuldade enorme de criar o vácuo, principalmente porque, à medida que você vai fazendo a sucção, vai reduzindo a pressão, e isso vai possibilitando a evaporação do líquido. A água vai evaporando à medida que você vai deixando a sucção acontecer. E a água tem uma certa pressão que ela vai ser capaz de exercer enquanto você tenta criar o vácuo. É chamada pressão máxima de vapor.
que é a pressão máxima que um determinado vapor exerce a uma dada temperatura. Vamos colocar isso em prática. Assim, à medida que fazemos a sucção, a água vai evaporando, dificultando nossa redução de pressão, porque o vapor de água vai ocupando com seus molzinhos de água lá aquela região que nós queríamos evacuar. A temperatura ambiente, a pressão máxima de vapor, pressão exercida pelo vapor d'água, neste caso, quando nós tentamos fazer o vácuo, a gente tenta fazer o vácuo, ele vai aumentando a pressão de novo até chegar a esta pressão de 3.000 pascals. Esta é a pressão de vapor que a água exerce na temperatura ambiente, cerca de uns 25, 26, 27 graus Celsius, por aí. Assim, a pressão mínima na nossa boca seria a pressão máxima de vapor de água, porque a água vai chegar a vaporizar, para ocupar aquela região que a gente estava tentando evacuar. Então, vai existir sim uma pressão na nossa boca correspondente à pressão do vapor de água. Fazendo então essa subtração, ao invés de nós conseguirmos fazer a água subir 10,3 metros, nós só vamos conseguir fazer a água subir 10 metros. Isso se nós fôssemos o super-homem, porque para conseguir isso daí, o ser humano ainda não conseguiu. Então, olha que interessante, até o super-homem tem suas limitações. O super-homem não conseguia, com um canudinho, fazer sugar a água de uma piscina, ou de um lago, ou de um rio, mais do que 10 metros de altura. Se você desse um canudo para o super-homem com 15 metros de altura, por maior que fosse o poder de sucção do nosso kryptoniano, a gente não conseguiria fazer subir mais do que os 10 metros. Então, com isso, a gente termina por aqui mais um pouco da física do nosso dia a dia. Você gostou? Deixe o seu joinha, isso ajuda demais o canal. Quer curtir mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações, porque assim você vai saber quando tem vídeo novo. Mas não despreze os vídeos anteriores, tem muita coisa que se você ainda não viu, vale a pena ver. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma enorme alegria ter você aprendendo física comigo. Um forte abraço e até a próxima!